Olá, sejam bem-vindos à aula 66 de arte no 6º ano, né? Então hoje a gente vai falar sobre a ciência da arte do luthier. Vocês já vão descobrir o que é, tá bom? Prof. Rutiné aqui com vocês e a nossa queridíssima intérprete Viviana com a gente aqui. Oi, Viviana! Vamos nessa? Vamos lembrar, né? Lembrar do Classroom, atividades que valem presença e conhecimento, né? E para quem está fazendo a aula de arte pela televisão, lembrar de pegar as atividades no colégio e devolver. Lembrar também que cada colégio tem sua data e horário combinados. Fiquem ligadões, tá bom? Vamos nessa! Então, na aula anterior, né, a gente falou a linguagem da música, notação musical, arranjos, instrumentos musicais e grupos de percussão. Né? Então, a gente falou sobre música, a gente falou da notação musical, né, que é a partitura, que a professora até comparou ali com a receita de bolo. Né? Por que receita de bolo? A receita de bolo não tem os ingredientes, né? O ovo, o trigo, né? O que vai para preparar aquele bolo. A partitura também é os ingredientes da música, o que vai para ser feita, realizar aquela música. Né? Então, vai ter as notas musicais, o compasso, e vai ter também questões das vozes, como deve ser cantado, vai estar tudo anotadinho ali na partitura. A gente viu também a questão dos arranjos, né? Que são a forma, né, de ajeitar ali a música, que pode ficar parecido com o tema já existente ou não, criar, né, um arranjo totalmente diferente para esse tema que já existe, né? E que a gente acabe nem reconhecendo o que já existe. Tá bom? E falamos também sobre os instrumentos de percussão, né? Então a gente viu instrumentos que são os tambores, chocalhos, né? A gente viu vários instrumentos, inclusive de origem afro, né? A gente viu na aula passada, tá bom? A prof até trouxe um instrumento com material reaproveitado, né? O chequerê, feito com garrafa de suco e colares, né? Para produzir o som também. Na aula de hoje, né, a gente vai falar sobre a ciência e a arte do luthier, tá bom? O que será que é luthier? Será? Vamos descobrir? Você sabe o que é um luthier? Você já ouviu falar? Sim? Ai, que legal! Você não? Não tem problema. A gente vai descobrir hoje, então, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre luthier. Então, luthier é um criador de instrumentos musicais. Então, ele vai criar os instrumentos, né? Além disso, ele tem que dominar os cálculos e medidas, pois cada instrumento tem suas características específicas. Então, arte e matemática, ó, estão ali grudadinhos, juntinhos, né? Então, para o luthier conseguir criar o seu instrumento, ele tem que ter essa noção matemática também, de proporção, e pensar que cada instrumento musical vai precisar de medidas e proporções diferentes um do outro, né? Para se caracterizar determinado tipo de instrumento. Então, ele tem que ter essa noção também, a questão matemática vai estar presente. Ele une a ciência e a matemática com a arte, né? Então, vai ter todo o processo de fazer instrumento, né? Como fazer, como se dá esse processo. Então, é um processo geralmente que ele vai aprender, passando de gerações, e ele vai fazer de uma forma muito específica, com medidas exatas, né? Porque a matemática vai estar ali junto também. O que faz um luthier? Acho que agora está tranquilo, né, gente? Vamos lá, vamos tentar essa. Letra A, organiza e realiza lutas. Será que o luthier é um luteador? É um luteador? Vamos ver. Letra B, cria instrumentos musicais. Ou letra C, cria apenas tambores. O que faz um luthier? Estão lembrados? Então daqui a pouquinho a prof volta.
Vamos então descobrir a resposta aí correta? Então, o que faz um luthier? Letra B, ele cria instrumentos musicais, né? Então, ele é um criador, um artesão dos instrumentos. Ele vai criar de forma artesanal os instrumentos musicais, né? A gente tem o exemplo do fandango, por exemplo, que tem vários instrumentos. A gente já estudou em outra aula e falando sobre os luthiers, né? Então, a gente mostrou esses instrumentos para vocês. Então, ele vai criar pensando não apenas na questão do instrumento em si, né? Esse instrumento tem que ser criado pensando nas proporções matemáticas, né? Para que o som, né, que para ecoar certo, da forma certa, ele vai ter essas proporções, essas medidas para caracterizar cada instrumento musical que ele for fazer. Então, ele vai ter a noção da matemática, da ciência e da arte, né? Um trabalho em conjunto, né? Muito importante. Então, um exemplo aqui de luthier, né? A gente tem aqui o mestre Salustiano. Então, aqui a foto do mestre, né? O artista é artista brasileiro, criador de rabecas, né? Olha lá a foto, o exemplo, todo feliz, né? Tocando a rabeca. Um grande luthier, começou quando criança a aprender ofício com o mestre Mané. Mané Pitanga, né? Nasceu em 1930 e faleceu em 2002, o mestre Pitanga, né? Mané Pitanga. Então, assim, um mestre vai ensinar, né? Vai passar o seu conhecimento para o outro. E esse outro vai continuar até se tornar um mestre também, né? Então, foi o caso aqui do mestre Salustiano, que ele aprendeu com o mestre Mané Pitanga, né? E foi desenvolvendo a sua técnica de luthier, de criação de instrumentos musicais, né? Então, ali o exemplo do instrumento que ele criou ali na foto com ele. Então, ele aprendeu a transformar, né, em arte o pedaço de madeira. Então, vai ali esculpindo, né, com muito trabalho, muita delicadeza, né, consciência ali do que está fazendo, medindo, vai pegar um pedaço de madeira e transformar nesse instrumento musical, né, dar vida a esse instrumento musical, que não é um trabalho fácil, né, gente? É um trabalho de dedicação, muito tempo, muitas horas por dia. E quanto mais um luthier cria instrumentos, melhor ele vai se aprimorando, né, até virar um mestre luthier, né? Ou seja, uma pessoa que domina a técnica de criar instrumentos musicais, né? Que é o caso aqui do mestre Salustiano, né? Ele estudou, trabalhou, pesquisou, confeccionou muitos instrumentos para conseguir ganhar esse título de mestre, né? Então, ele agora pode ensinar outras pessoas, partilhar o seu conhecimento com outras pessoas da arte de criar instrumentos musicais, né? Esculpindo ali a madeira, pensando as medidas, explorando isso, ele vai se tornar ali um mestre luthier, né? Atividade. Crie por meio do desenho um instrumento musical bem diferente, misturando cordas, tambores, metal, etc. Né? A prof trouxe aqui instrumento aula passada, né? Que criei com garrafa PET. Então, agora é a vez de vocês criarem um instrumento, mas através do desenho, nesse primeiro momento. Crie através do desenho, mas um instrumento diferente, que não exista, tá? Não é para criar algo que exista. Invente, né? Cria, mistura aí sei lá, um tambor, violão, sei lá, inventa aí um nome diferente para o seu instrumento, né? Mistura cordas com tambor, ou mistura um instrumento aí de metal, né? Com cordas, enfim, mistura e crie, deixa um instrumento bem massa, bem bonito aí pra gente ver, tá bom? Até daqui a pouquinho.
E aí, criaram um desenho de um instrumento bem criativo, bem diferente, misturaram aí, né, tambor com corda. O que será que vocês fizeram? Aprontaram bastante arte? Tomara, né? Então, vamos continuar aqui. A gente vai falar sobre outro luthier, agora um luthier paranaense, né? Então, a mestre Aurélio Domingues. A gente já falou dele em uma outra aula, quando a gente falou sobre fandango, né? Que é uma dança brasileira. Então, a gente falou sobre ele e vamos falar mais um pouquinho, né? É importante falar porque ele é um luthier do nosso Paraná, né? Então, o luthier, ele cria instrumentos musicais, como a prof falou, mas ele também vai produzir esses instrumentos, né? Então, ele vai criar lá com as medidas certinho, depois ele vai fazer a produção desses instrumentos para vender. E é claro, para ele fazer esse instrumento musical com a proporção correta, com as medidas corretas, né? Para a rabeca ficar ali do tamanho certo, o braço não ficar desproporcional, enfim, tamanho de corda, tudo certinho, ele vai ter que ter muita noção da música, né? Ele vai ter que entender de música para conseguir fazer isso. Então, sim, eles são músicos também, né? Tem que ter um ouvido muito bom para ver se a nota está saindo certinha, se não está desafinando, né? Então, eles têm esse conhecimento muito aprimorado também, né? Da questão artística, musical também, de ouvir a música. Porque senão, imagina, né? Se ele faz um instrumento todo desafinado, alguém compra e aí, né? Tem que estar com as medidas certinhas, tem que estar saindo um som apropriado para aquele tipo de instrumento, porque cada instrumento vai ter um som, né? Que vai ter que produzir aquele som, vai ter que ter as medidas corretas. Então, o luthier ele vai ter que compreender toda essa noção de música, de matemática, de ciência e de arte, porque o instrumento também tem que ser bonito, bem esculpido, né? Não só está nas medidas, mas ele tem que ser algo bonito para ser apresentado também. Então, mistura essas linguagens, né? Ciência, matemática, arte, para criar um instrumento bonito, que saia um som, né, agradável e perfeito para aquele instrumento e que o tamanho também seja proporcional àquele instrumento musical. Então, aqui o mestre Aurélio Domingues, né? Aurélio Domingues, ele constrói instrumentos musicais. Então, a gente está vendo ali os instrumentos que ele construiu na foto, né? Na imagem. E ele faz parte do grupo Mandiuqueira, né? Que mantém a tradição do fandango do nosso litoral. A prof já falou desse grupo aqui, inclusive falei para vocês que eles têm página no Facebook, que vocês podem seguir o trabalho deles, né? Eles estão fazendo várias lives, porque agora, por causa da pandemia, né, o fandango reúne bastante pessoas. Então, como fazer um fandango lá, bater os tamancos, né? Fandango é bater o tamanco na madeira, né? Tem a rabeca, tem os outros instrumentos ali para ser tocado. É uma grande festa que dura, né, muitas horas. E, inclusive, eles fazem lá o barreado, o prato típico, para quê? Para dar sustância, força, para poder dançar e cantar e tocar a noite inteira. Então, não dá para fazer um fandango ainda presencial, se Deus quiser logo vai dar, né? Mas, então, eles estão fazendo lives, né? Então, quem quiser assistir um fandango, batida de tamanco, né? Umas modas de viola, umas saias girando, enfim, podem assistir através das lives que eles estão fazendo aí no Facebook, tá bom? Então, apresentado o nosso mestre aqui, Aurélio Domingues, né? Do grupo Mandiuqueira. Então, vejam lá no Facebook dele, do grupo, tá bom? E participe lá das lives, bem legal, bem cheio de energia, alegria e mostrando, né, o nosso litoral aí paranaense, a nossa arte paranaense do fandango. Então, fiquem aí ligados, tá bom? Quiz 2, vamos lá? De qual grupo artístico Aurélio Domingues é integrante? E aí, conseguiram lembrar? Vamos ver. Letra A, grupo de maracatu. Ó, a gente falou de maracatu, será que é? Lembra das outras aulas? Bom, não sei. Vamos pensar. Letra B, grupo de capoeira. Ah, a gente também deu gingada aí, ó. A gente gingou, fez capoeira. Será que é de capoeira? Bom, vamos lá. Letra C, grupo Mandiuqueira. E aí, qual será que é o grupo que o Aurélio participa? Letra A, B ou C?
Tava fácil essa ou tava difícil? Hein? Então vamos lá. Vamos descobrir a qual grupo ele pertence. Então, letra C, né? Grupo Mandiqueira. Então, lembra de ver lá no Facebook, participar das lives, né? E vocês vão ver lá o Aurélio lá tocando, a Rebeca, né? Vai estar lá fazendo um fandango para vocês. Então, participem lá, tá bom? O Facebook ele está por lá, nas redes sociais, no YouTube também tem vídeo deles. Então, prestigiem o nosso fandango paranaense. Retomando, o que nós falamos nessa aula, né? Nessa aula falamos sobre o luthier, né? A arte de criar e produzir esses instrumentos musicais de forma artesanal, né? Então, esculpindo ali a madeira, pensando nas medidas, né? Então, a matemática está junto sim, né? Para ter a proporção do som adequado, ou seja, esses luthiers têm sim conhecimento de música, são músicos, né? Porque eles têm que ter um ouvido muito aprimorado, têm que saber tocar o instrumento que eles vão criar, para que o som saia, né, adequado àquele instrumento musical. E também experimentamos criar um instrumento musical por meio do desenho, né? Então a gente criou um instrumento aí bem diferente, misturando técnicas, né? Cordas com tambor, com metal, né? Então criamos esse instrumento diferente. E também vimos um luthier paranaense, né? A gente falou aqui do Aurélio, né? Então Domingues, a gente falou sobre ele aqui na nossa aula também. Então falamos muito sobre a criação de instrumento musical luthier, essa arte que envolve matemática, ciência, beleza, porque o instrumento tem que ser bonito, né? Para a gente ver ele também, apreciar, e tem que ser um instrumento afinado, bom de ouvir aquela música. E claro, cada instrumento musical vai ter suas medidas, suas proporções, né? O seu som adequado, né? Para ser ouvido e ser tocado aquele instrumento. Então, os luthiers também são artistas. Além de artistas da criação artesanal do instrumento, né, são músicos também, para saber entender, ouvir a música, compreender e criar esse instrumento com esse som bacana de ser tocado, né, e cantado junto também, né, com a voz. O que nós temos que lembrar, hein? O que nós temos? Lembrar do Classroom! Isso, atividades que valem presença e conhecimento, né? Lembrar quem está assistindo pela televisão, lembrar de pegar as atividades e devolver as atividades no colégio. Lembrar também que cada colégio tem sua data e horário combinados, né? Fiquem ligadinhos aí para não atrasar nenhuma atividade, tá bom? E eu aqui, ó, vou pegar o meu papel para eu lembrar, né, do recadinho aqui. Teve uma aluna, né, de Paranaguá que me pediu para mandar um recado para ela, tá bom? Então, a aluna é a Rebeca, ela é do Colégio Carmen Costa Adriano. Então, Rebeca, beijo grande no seu coração. E aproveitando, já que é de Paranaguá, né, mandar um beijo grande para o meu amigo, grande artista aí de Paranaguá, né, Júlio Cristiano, um ator, escritor, é bonequeiro, ele é uma pessoa incrível que mora aqui no meu coração, né? Então, beijo, Júlio Cristiano. Em breve a gente se vê aí passando essa pandemia, tá bom? Saudades. É isso, gente. Hoje a prof vai ficando por aqui. A Viviana também. Obrigada, Viviana, por fazer a interpretação das aulas aqui pra gente, né? Foi lindo. Um beijo no coração de todos, gente. Até a próxima aula. Tchau!